que eu quero falar aqui para vocês? Quando a gente começa a buscar o Senhor, quando a gente começa a conhecer a Cristo, dentro de nós vai começando a crescer um temor, e temor é diferente de medo. Temor é como se fosse um zelo. Sabe quando a sua mãe, ela tem uma garrafa de café, e você sabe que ela gosta daquela garrafa de café, e você tem o maior cuidado em transportar essa garrafa de café, porque se ela quebrar, meu amigo, você sabe que o negócio fica feio? Então, o temor é como você transportar essa garrafa. Você tem um cuidado, você tem um zelo, você não deixa em qualquer lugar, você não lava de qualquer jeito, você tem, sabe? É precioso. E conhecer Jesus é precioso. O conhecimento de Jesus faz com que a gente possa ter um guardar daquilo que é precioso, da revelação, do ordinário. Então, assim, a primeira palavra que eu quero deixar para você é que se você buscar o conhecimento, no nome de Jesus, o temor ao Senhor, ele vai arraigar no seu coração, ele vai crescer no seu coração. E eu me lembro, eu vou contar essa história porque ela é engraçada. Quando eu era criança, minha mãe comprava a coxa do esmiliguido. Quem aqui conhece o esmiliguido? Deixa eu ver se vocês... Tem uns... bom. E aí, teve uma vez, ela comprou uma coxa do esmiliguido. E na coxa do esmiliguido estava escrito o seguinte: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. E eu me lembro que eu ia dormir e estava lá a frase. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Lembro que eu acordava, estava lá a frase. E quando eu era pequena, eu não entendia. Estava lá, mas eu não entendia. Só que com o passar do tempo, conhecendo a Jesus, ali numa vida de devocional, numa vida de comunhão com os meus irmãos dentro da igreja, eu comecei a entender essa frase. E eu falei assim: Jesus, eu quero conhecer os teus segredos. Se Jesus tem segredo, por que eu não posso saber? Então, a mensagem, o primeiro start que eu quero dar para vocês é que se vocês buscarem o Senhor, se vocês começarem a guardar, a ter o temor do Senhor na vida de vocês, isso vai levar ao pleno conhecimento de quem Deus é. Glória a Deus. Vocês estão comigo? Vocês entenderam? Sim ou não? Mas tá fraco. Sim ou não? Glória a Deus. E o segundo ponto é que nós precisamos ver como Jesus vê. Como assim, Ana Luiz? Como é que eu vou ver como Jesus vê? Na Bíblia, lá em Mateus, capítulo 20, do verso 29 ao 34, conta a história de um cego. Vamos ler junto aqui. E eu vou ler com vocês e vou trazer um entendimento sobre essa parte. Fala assim. Eu vou ler qual é a versão que está aqui. NVI, é a mesma coisa. Diz assim: quando Jesus e seus discípulos saíram de Jericó, uma grande multidão os seguiu. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando souberam que Jesus vinha naquela direção, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Calem-se, diziam aos brados os que estavam na multidão. Eles, porém, gritavam ainda mais alto: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Ao ouvi-los, Jesus parou e perguntou: o que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam: Senhor, nós queremos enxergar. Jesus teve compaixão deles e tocou-lhe nos olhos. No mesmo instante, passaram a enxergar e o seguiram. Glória a Deus. Eu quero levar vocês um pouquinho no fantástico mundo de Bob e trazer essa história para os dias de hoje. Será que hoje nós somos a geração que temos gritado: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim? Será que hoje você e eu, nós verdadeiramente já deixamos com que o Senhor tocasse os nossos olhos para que a gente conseguisse ver e seguir Ele? Essa passagem, ela
ela me mostra muito além de uma história de cegos, de dois cegos e de uma cura. Mas ela nos revela que assim como aqueles dois cegos foram tocados por Jesus e foram curados, nós também podemos ser tocados por Jesus. Podemos ser curados da nossa cegueira em relação a quem Jesus é e podemos segui-lo. Sim ou não? Vocês acreditam nisso? Muitas das vezes nós queremos ver Jesus, mas sem abrir os olhos. Sem abrir os olhos. Você já tentou andar na rua com os olhos fechados? Você já viu um cego andando com os olhos fechados? Sim, né? Porque ele não enxerga. Mas só foi podre. Mas uma pessoa deficiente visual ou cega, ela sempre precisa de um auxílio. Ou de uma outra pessoa, que na maioria das vezes sempre vai ter outra pessoa, ou de uma bengala, enfim. Mas, sabe, nos dias de hoje, muitas das vezes, nós esquecemos de que para que nós caminhemos com Jesus, nós precisamos abrir os nossos olhos. Porque se nós queremos estar na direção que Jesus está, nós precisamos ver aonde Ele está. E se você não sabe onde Jesus está, aonde você quer ir? Aonde você vai chegar? É interessante porque logo depois que os dois cegos são curados, o que eles fizeram? Eles seguiram. Eles foram. Porque eles agora começaram a ver e a enxergar. Sabe, muitas das vezes para você não falta motivação, não falta presença, não falta alegria. Falta você abrir os olhos do seu coração e ver Jesus. Sabe, porque quando a gente vê Jesus, não tem como a gente permanecer a mesma pessoa. Eu não conheço ninguém que conheceu Jesus e permaneceu a mesma pessoa. De verdade. E olha que eu conheço muita gente. Muita gente que começou uma caminhada e muita gente que parou na caminhada. Mas uma das coisas que eu estava refletindo essa semana, e eu achei essa frase muito pesada, Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo como meu amigo. Então tudo que eu vou fazer, eu falo, Espírito Santo, vem aqui. Espírito Santo, bora conversar um pouquinho aqui. E esses dias eu estava meditando em algumas coisas. E o Espírito Santo falou assim para mim, né? Ana Luísa, quem conhece, permanece. Não importa a dificuldade, não importa a tempestade, não importa os problemas. Quem verdadeiramente conhece Jesus, permanece. E eu tenho vários exemplos para você de pessoas que permaneceram. Pessoas que vocês vêm na igreja, que vocês veem como a pessoa está hoje, mas vocês não sabem pelos problemas que essas pessoas passaram. Por muitas das vezes a gente tem que falar assim, olha, você não está sozinho. Jesus está com você e nós estamos com você. Você vai conseguir, você vai permanecer, você não vai ficar para trás. Muitas das vezes nós vamos ser essas pessoas. Mas se a gente não conhece Jesus, como é que eu vou ajudar alguém? Sabe, uma passagem que eu amo em Provérbios. Lá em Provérbios capítulo 3, no verso 6, diz assim: busque a Deus em tudo o que você fizer, e Ele lhe mostrará o caminho que você deve seguir. Se você não buscar, você não vai encontrar. Se você não conhecer Jesus, você vai ficar perdido ao léu. E assim, eu sei que o Wagner, o Namorato, o Ian, o pastor Nonato trouxeram várias palavras que no nome de Jesus eu creio que foram sementes no coração de vocês e que essas sementes vão germinar. Mas deixa eu te dizer, eu não posso conhecer Jesus por você. Você tem que conhecer Jesus. Porque existe uma parte, parece que Jesus ele se revela de uma maneira diferente para cada um. E quando a gente se junta num ambiente como esse, a gente só fala assim, cara, não conheci essa parte de Jesus. Me explica aí como é que é essa parte. E a gente vai trocando as nossas experiências, o nosso conhecer, e a gente vai sendo mais ainda alimentado por Jesus. Tem um livro chamado Sou Nós. Quem aqui gosta de ler livro? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Começa a ler livro, viu? Esse livro, ele é do Douglas Gonçalves, do Dizascope. Eu indico vocês a lerem. E ele fala
da imagem de Jesus em nós. E olha que interessante. A pessoa que está do seu lado, ela é muito diferente de você. Ela tem uma personalidade diferente de você. Olha aí para a pessoa que está do seu lado. Até a feição dela é diferente. Ela tem umas particularidades. A sobrancelha dela é diferente. O nariz dela é diferente. Tudo é diferente. Pois é. Agora você imagina que essa diferença, cada uma dessas diferenças... Bora lá. Foca aqui. Agora você imagina que cada uma dessas diferenças é uma particularidade de Jesus que você ainda não conhece. Isso é ser profundo. Isso é você caçar, isso é você procurar Jesus. Por isso que quando eu olho para vocês, eu consigo ver Jesus. Sabe por quê? Porque eu estou procurando aquilo que eu ainda não conheço dele. E o mais interessante é que a graça de Deus é algo tão tremenda que o Espírito Santo, ele nos ajuda a que a gente seja aperfeiçoado a cada dia, para que a gente se pareça com Jesus e para que a gente carregue a glória de Deus e as pessoas conheçam um Jesus que elas não conhecem, através de mim e de você. Por isso que se você está aqui, se sinta privilegiado. Sabe, eu compartilhei com algumas pessoas aqui que nesses dias, né, toda vez que eu fechava meus olhos para começar a adorar, eu me lembrava de quando eu era adolescente, que nem vocês. Eu já tenho umas idades, já tenho uns cabelos brancos nascendo. E eu me lembro de quando eu era adolescente e eu vinha para esse lugar. E eu lembro de vários amigos, né, inclusive tem muitos deles aqui. E eu me lembrei exatamente de uma cena. Eu fechei os meus olhos em uma noite de adoração aqui. Acho que foi sexta-feira. E eu me lembrei de quando eu era adolescente. Eu fechei os meus olhos. E eu me lembrei de uma canção. E eu me lembrei, é como se o Espírito Santo de Deus me levasse àquele lugar novamente. E a atmosfera daquele lugar era a mesma do que estava acontecendo aqui. E era muito palpável e eu comecei a chorar. Porque isso me lembrou de todas as vezes que eu vinha para esse lugar e eu falava: Jesus, me mostra mais um pouco de quem você é. Eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero. Eu só sabia falar isso. E né, na parte da canção, ela começava assim, vocês não vão conhecer, foi uma canção autoral, enfim. Mas ela fala assim: te seguirei até o fim. Não deixarei de te seguir. E eu fiz dessa canção uma oração. E ao mesmo tempo eu tenho essa frase como como um combustível para mim nos dias que eu não quero buscar Jesus. Ah, Ana Luísa, agora tu está dizendo que tu não... Tem dia que tu não quer buscar... tem dia que a minha carne fala: não, fica aí deitada, fica mexendo no celular. E aí eu me lembro do que eu cantei. Eu falei: Jesus, eu falei que eu ia te seguir, né? E eu ainda não conheço o tanto que eu quero conhecer. Então, eu vou pegar minha Bíblia, mesmo que eu não queira, e vou te buscar. E às vezes tudo que eu tenho para dizer é Jesus. E assim, às vezes, né, a gente quer fazer um devocional perfeito, que tem a música do início, que tem o ambiente, que tem a Bíblia, que eu leia a palavra, que eu ore perfeitamente, que eu saia de lá. Mas tem dias que isso não vai acontecer. Eu gosto também de criar um ambiente para o Espírito Santo. É meu amigo, eu não vou receber meu amigo de qualquer jeito na minha casa, no meu quarto. Mas eu vou te dizer uma coisa. Muitas das vezes o nosso problema é que a gente quer ser tão perfeito que quando a gente está se preparando para essa perfeição, para esse momento, a gente desanima e não faz. Quando muitas das vezes a única coisa que Jesus quer é que você se entregue do jeito que você está. Às vezes você vai acordar, você vai estar de pijama.
Você vai sentar na ponta da... Quantas vezes eu não fiz isso? Sentar na ponta da minha cama e já falar: Jesus, eu acho que hoje o dia vai ser atribulado, me ajuda. Sabe, eu não sei qual é o seu nível de intimidade, mas é tão bom, e eu sei que tem mais, quando a gente chega no nível de intimidade, que tudo que a gente vai fazer, a gente convida o Espírito Santo. Será que você já chegou nesse nível de intimidade? Eu, às vezes, eu saio que nem aquelas pessoas na rua, assim, meio assim, que ficam conversando sozinha. Espírito Santo, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu acho que as pessoas olham para mim e falam: meu Deus, essa daí, passou. Mas sabe, eu não quero que você se torne um religioso, ao ponto de que, se não tiver um telão, a pessoa, se não tivesse esse telão, não tivesse essa luz, não tivesse esse som, tivesse só uma caixa de som e um microfone, será que você se entregaria como você se entrega aqui agora? Será que você, aqui, durante esses 4 dias, se entregou mesmo de verdade? Assim, com todas as... Vocês têm força, vocês têm fôlego. Mas será que você deu tudo? Não, é tudo mesmo. Talvez a única coisa que você teve para falar nesses dias foi a palavra Jesus. E isso já é o suficiente. O suficiente para você começar a ser moldado, tocado. E quando você voltar lá para sua casa, você vai pegar a sua Bíblia, você vai convidar o Espírito Santo, e você, todos os dias, você precisa se deixar ser moldado por Ele. Porque senão você não vai nem conhecer Jesus e nem vai se parecer com Ele. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Ficou confuso? Levanta um pouquinho aí. Bora levantar. Só um pouquinho para vocês acordar. Tem gente dormindo. E eu já estou terminando, gente. Bem. Levanta aí. Bora dar uma esticada. Todo mundo, levanta. Estica aí, estica. Lá embaixo. Eu faço pilates. Eu vou lá embaixo. Estica. Hoje eu não estou esticando muito, não. Lá embaixo. Bora. Bora, meu povo. Não tem espaço não, vai pro lado. Vai pro lado. A boca me dá aqui um pouquinho. Beleza? Pode sentar aí. Então, vocês estão entendendo? Eu quero que, no nome de Jesus, você seja tocado. E você entenda que Jesus, ele está mais perto do que você imagina. Jesus, ele está mais perto do que você imagina. Eu quero que você, com o passar dos dias, quando você voltar para a cidade, quando você estiver na sua escola, quando você estiver andando na rua, eu quero que você olhe para as pessoas e consiga ver como Jesus vê e também ver Jesus em outras pessoas. Sabe, eu vou contar uma história para vocês. Eu compartilhei isso com uma pessoa na segunda-feira. Minha mãe me acordou e falou assim: Ana Luísa, precisamos conversar. Aí eu falei: meu Deus, eu não queria ouvir nada. Eu só queria trabalhar e fazer. Eu estava cheia de coisa para fazer. Minha mãe falou: vamos conversar. E eu sei que eu sentei na mesa. Gente, eu estava que nem adolescente birrento. Misericórdia. Eu me mexia, eu cruzava os braços. Eu ficava assim, eu falava: aham, tá, pois é. Gente, e eu sei que ela falou. Aí eu escutei: beleza, amém. Depois que a gente saiu daquele ambiente, passou algumas horas e eu fui falar com Jesus, né? Jesus, o Senhor sabe como é que eu tô, não tô legal, enfim. E o Espírito Santo de Deus falou assim: Ana Luísa, quando você busca Jesus, muitas das vezes Ele está de manhã te chamando para conversar. Aí eu parei assim, aí eu voltei novamente à fita daquilo que minha mãe tinha me dito. E eu comecei a refletir, e eu me lembro que eu estava botando o meu almoço, minha mãe já não estava mais em casa. Aí eu parei assim, eu falei: hoje Jesus falou comigo de manhã através da minha mãe. E eu achava que era a minha mãe que estava falando. Espírito Santo, e era o Senhor falando. E eu comecei a lembrar, e eu falei assim: Jesus, que privilégio te ouvir de manhã. Que privilégio.
Sabe, eu quero que você se torne uma pessoa que, quando o seu líder, quando o seu pastor, quando a sua mãe, o seu professor te chamar, te disciplinar, para que você cresça, você enxergue que é Jesus querendo fazer com que você cresça. Jesus está mais perto daquilo que você imagina. Jesus está mais perto do que você pode imaginar. Às vezes Jesus ele se revela através de pessoas. E eu acredito nisso. Como ele se revelou a mim através da minha mãe. E minha mãe não estava falando, eu te amo, não. A minha mãe estava descendo o cacete em mim. Falando, Luísa, você precisa assim, assim, assado. E era bom que eu estava lendo Provérbios. Aí eu fui ler o capítulo do dia e terminou de dar lapada. Eu falei, é Jesus mesmo. Gente, foi o dia mais alegre da minha vida. Eu nunca agradeci tanto. Eu falei assim, Jesus, obrigado porque o Senhor usou minha mãe. Mesmo eu sabendo que minha mãe estava querendo... Porque eu sei que minha mãe queria o meu melhor. Mas eu vi Jesus, eu enxerguei Jesus, eu vi além. Eu quero que você olhe, comece a enxergar. O ponto do insight que eu quero dizer para você é: olhe para Jesus. Ele está mais perto daquilo que você imagina. Ele não está numa imagem, ele não é um ídolo. Ele deixou o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim e de você. Então, procure, porque quem procura acha, é bíblico. Para de querer encontrar em outras coisas, mas se você tiver um pouco de atenção no seu dia a dia, você vai conhecer mais de Jesus do que você imagina. Mais do que você imagina, adolescente. Eu vou te dizer uma coisa, eu já tive muitas experiências aqui nesse lugar. Já tive muitas experiências na minha igreja, já tive muitas experiências no meu quarto. E cada uma dessas experiências me fizeram conhecer um pouco mais de Jesus. Me fizeram mergulhar um pouco mais profundo. Mas eu não posso parar aí. Porque conhecer a Jesus é contínuo. É até que Ele volte. Não existe a temporada conhecer Jesus e temporada não conhecer Jesus. A temporada não conhecer Jesus é você falar assim, não quero Jesus. E eu sei que vocês não querem fazer isso. Pelo menos eu imagino. Porque Jesus é a única coisa que a gente tem. Gente, se der um vento, um furacão aqui, leva tudo. Mas ninguém pode tirar Jesus de dentro de você. Uma das coisas que meu pai sempre me falou assim, Ana Luísa, ninguém pode tirar o conhecimento de dentro de você. Se você estuda e absorve aquele conhecimento, ninguém pode roubar de dentro de você. A mesma coisa é com Jesus. Se você conhece Jesus, ninguém pode tirar de dentro de você. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, busque. Quem procura, acha. E quando nós começamos a conhecer Jesus verdadeiramente e ver Jesus, nós começamos a pensar e a agir de maneira diferente. Porque uma pessoa que conhece Jesus, uma pessoa que busca o Espírito Santo de Deus, uma pessoa que tem verdadeiramente a revelação do Pai, ela é transformada. E quem é transformado, transforma outras pessoas. Essa foi a frase de um evento que a maioria de vocês ainda estava entrando na adolescência. Aconteceu em 2020, acho que foi 2020. E eu estava no estádio e tinha muitas pessoas. E de tudo que muitos ministrantes falaram ali, foi a peça que... O nome do cara, do ministrante, era o Todd White. E ele falou assim, pessoas transformadas transformam pessoas. E eu peguei aquela frase para mim. E eu complementei ela e falei assim, pessoas transformadas por Cristo transformam outras pessoas. Sabe, eu e você, nós somos um cooperador do Espírito Santo. Tem coisas que eu não vou poder fazer, mas que através do poder sobrenatural do Espírito Santo e da glória de Deus vai ser feito na vida de outra pessoa. Mas eu quero que você entenda que eu e você somos um canal de Deus. E esse canal de Deus, ele não pode parar em você. Entenda, sabe, não existe. Um dia eu tive um sonho e era muito massa, porque nesse sonho era como se tivesse uma terra seca. Esse lugar fosse uma terra seca e aqui tinha uma porta.
E quando essa porta abria, era como se águas e águas começassem a inundar essa terra seca. E jorrava muita água, e jorrava muita água. E eu me lembro que a água começava a subir, a subir, a subir. E eu ficava muito alegre. E depois eu fui perguntar para o Espírito Santo: Espírito Santo, o que isso quer dizer? E o Espírito Santo falou assim: é isso que nós precisamos ser para o mundo. Um canal, uma porta, que de dentro de nós, quando as pessoas veem o que tem dentro de nós, elas veem o rio de Deus, elas veem a presença de Deus, elas veem a glória de Deus, elas veem o Espírito Santo de Deus, elas veem a alegria de Deus, elas veem a misericórdia de Deus, elas veem a graça de Deus. Você é um canal. Na sua geração, talvez eu não consiga mais chegar nas pessoas que você consegue chegar. Mas olha como esse rio de Deus é bom. Desde quando Jesus ressuscitou, esse rio ainda continua fluindo. Por isso que nós estamos aqui hoje. E ele vai continuar fluindo. E no nome de Jesus, que você seja um portador do rio de Deus. Glória a Deus. Vocês entenderam? Então assim, Jesus no ordinário, é isso, não tem muito segredo. É lá quando você está estudando a matéria de física, de química. É lá quando você está na sua faculdade. Quantas e quantas vezes, quando eu ia para a faculdade, eu já tive experiências. Um dia eu falei sobre a paternidade de Deus, sem precisar falar assim, Deus é pai. Eu falei assim: Senhor, me dá bem aqui uma palavra que eu consiga falar sobre a tua paternidade e as pessoas percebam, sejam tocadas no íntimo delas. E eu me lembro que a gente estava numa roda e estava falando de namoro, de meio monte de coisa. E eu comecei a falar sobre a paternidade de Deus sem que eles percebessem. E eu me lembro que quando a gente terminou de conversar, teve uma colega minha da faculdade que a gente estava saindo já. E aí ela parou assim em mim e falou assim: Ana Luísa, meu desejo sempre foi ser batizada. Eu falei assim: como é que ela sabia? Aí eu comecei a me encacucar. Ana Luísa, meu desejo sempre foi ser batizada. Do nada ela falou isso. E olha que a gente rodou os assuntos tudinho. E eu falei assim: e o que falta? E aí a gente começou a conversar. E naquele lugar também eu me lembro das vezes que eu orava por outras pessoas, das vezes que eu era os ouvidos de Jesus. Olha, eu vou te dizer uma coisa: experimenta ser os ouvidos de Jesus. Você vai começar a enxergar de maneira diferente as pessoas. E eu me lembro que ela falava muitas coisas, tipo assim, coisas bem pesadas. E eu me lembro que ela começou a chorar. E eu só falei aqui: eu estou aqui para te escutar. E eu me lembro que eu não queria escutar, não. Eu, Ana Luísa, não queria, não. Mas eu vi que era o Espírito Santo de Deus falando assim: seja portadora de Jesus Cristo. Escute ela. Ela precisa. Eu quero que você seja tão íntimo de Jesus, tão íntimo do Espírito Santo de Deus, que você seja essa pessoa e seja bem melhor do que eu, os seus pastores, os seus líderes. Vocês vão ser melhores que a gente. Eu oro isso. Todas as vezes que eu oro por vocês, eu oro isso: Senhor, que eles sejam melhores que nós, que eles carreguem mais ainda a essência de Cristo. E é isso que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. Não existe segredo, lá fora vocês vão voltar. A realidade de muitos aqui, toda a realidade da maioria aqui, todo mundo tem uma realidade. Mas eu quero que você comece a enxergar Jesus em tudo que você faz. Porque quando você começa a enxergar Jesus em tudo que você faz melhor. Porque você está fazendo para Jesus. Você não está fazendo para onde? Você está fazendo para Jesus. Quando sua mãe lhe pedir para você fazer algo, faça pensando e declarando que você está fazendo para Jesus e que você é um canal de Deus aonde você está. Glória a Deus. Fique de pé. Vou orar por vocês. E para deixar aqui uma palavra, terminar com um versículo ótimo. Colossenses capítulo 3. Amo essa passagem. Colossenses capítulo 3. Vamos lá, galera. Para terminar. Colossenses capítulo 3, verso 10. Fala assim, ó. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador
e se tornam semelhantes a Ele. De novo. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados. Isso é diariamente, viu, galera? A renovação é todo dia, porque todo dia a gente precisa ser renovado pelo Senhor. E sejam renovados à medida que aprendem a conhecer Jesus. Aprenda a conhecer Jesus, viu? Olhe ao seu redor. Jesus está mais perto daquilo que você imagina. E que vocês se tornem semelhantes a Ele. O mundo precisa de Jesus. As pessoas lá fora, na verdade, precisam de Jesus. E eu sei que pelo menos você tem uma pessoa que você sabe que precisa de Jesus. Muitas vezes você vai ter mais de uma pessoa. Peça para o Espírito Santo, Senhor, que eu seja canal na vida dessa pessoa. Mas também que você seja a pessoa que busca Jesus. Porque quem procura, acha. Eu procurei e eu encontrei o tesouro mais precioso da minha vida. E esse tesouro se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu não quero ouro, eu não quero prata. Eu sei que é bom viver algumas coisas nesse mundo e eu tenho muitos privilégios hoje de viver muitas coisas. Mas sem Jesus, nada disso vale a pena. E com Jesus, tudo isso vale a pena. Amém? Feche seus olhos. Doce Espírito Santo de Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é tão bom. O Senhor é tão santo, o Senhor é tão digno. E tudo que nós queremos ser, Senhor, é mais parecidos com Jesus. Sabe, Jesus nos ensina a achar Ti, achar a Deus, achar o nosso Pai, no ordinário, Senhor, nas coisas do dia a dia. Sabe, Senhor, no nosso levantar. Sabe, Senhor, quando a gente estiver tomando café. Quando a gente for para a nossa escola, quando a gente for para a nossa faculdade. Quando a gente estiver almoçando. Espírito Santo de Deus, eu oro para que essa geração, eles sejam mais sensíveis a Ti. Oro, Senhor, pelo coração de cada um deles aqui. Meu Deus, assim como o Senhor tocou a mim e a minha geração, toca na vida desses adolescentes no dia de hoje. Senhor, eu oro para que o Jesus puro e simples, que o Jesus puro e simples, ele permaneça dentro de nós. Sabe, Senhor, que todas essas canções que a gente cante, a gente guarde no nosso coração para que no dia mau, a gente lembre que nós temos o Espírito que estava em Jesus dentro de nós. Que permanecer seja um combustível para todos os dias, Senhor, no nosso coração. Que perseverar seja um fôlego quando nós estivermos, Senhor, em nossas crises. E que o prevalecer seja o fogo que consuma o nosso coração todos os dias que nós busquemos a Jesus e ao seu Santo Espírito Santo. Porque só Tu és santo, 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 santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Eu oro para que essa geração, Jesus, vá mais longe que eu. Mais longe que os meus pastores, mais longe que a liderança. Que eles conheçam Jesus e que eles exalem o bom perfume de Cristo.